O Wicked não foi um sucesso de bilheteria à toa. Ele entrega uma história muito bem contada, com músicas que não estão ali apenas para contar tempo de tela e chamar a atenção com palavras fortes. Elas fazem a história seguir em frente muito bem. Elas também são divertidas e muito, mas muito bem cantadas. A direção de arte desse filme é muito bem feita e as atuações aqui estão incríveis. E se você levar em consideração que as atrizes tiveram que cantar enquanto atuavam, enquanto faziam a gravação, esse filme sobe ainda mais no conceito. E se você tem preconceito com musicais, este é o filme para acabar com isso de uma vez por todas. E aí galera, como vocês estão? Edson aqui, e hoje eu quero falar sobre esse filme que me surpreendeu e eu tenho certeza que surpreendeu muito, mas muita gente nesse ano que passou. Primeiramente, não reparem, eu estou fazendo uma mudança bem grande e vou ficar sem gravar vídeo, sem aparecer, porque tá meio que uma bagunça aqui. É bom que eu vou aqui treinando um pouco da minha pintura digital enquanto eu faço os vídeos para vocês, beleza? Segundamente, se assim posso dizer, é que esse ano que passou deixou um gostinho amargo pra mim uma questão desse filme. Eu acho que ele merecia muito mais premiações. Vendo esse filme como obra, como um filme artístico, né? Ele tava muito à frente de alguns filmes. Pra ser muito, mas muito sincero com vocês, esse filme ter concorrido com filmes como Emília Pérez parece até uma brincadeira de mau gosto. A cada vez que Emília Pérez ganhava algum prêmio, estando na mesma categoria que Wicked, a impressão que eu tinha é que a indústria estava dando um tiro no próprio pé. O filme que eu achei que foi muito prejudicado a cada tiro que a indústria dava no pé foi justamente Wicked. Devo dizer aqui, nunca vi a peça de Wicked, também não li os livros e o máximo de Mágico de Oz que eu já havia assistido era alguns desenhos dos anos 90, de modo que eu não conheço muito bem dessa obra específica. Apenas o nome me era bem familiar. Então, toda a minha visão de Wicked aqui vem direto desse filme, e eu devo dizer, que filme! Eu quero muito começar falando sobre algo que eu vejo muita gente repetindo. Ah, mas eu não gosto de musicais. Gente, assim como em tudo no mundo, existem musicais que são bons e os musicais que são ruins. Se você pegar um ruim de cara, realmente fica difícil. E os musicais realmente são mais difíceis de acompanhar às vezes. Mas um fator que eu acho que pesa bastante pro musical é as diferenças de línguas. Musicais são muito difíceis de fazer adaptação em língua. Por quê? Porque é cantado, não é só mexer a boca ali e a pessoa pode botar a palavra que ele quiser. Tem que fazer um sentido, tem que ser uma música bem feita e a pessoa também tem que estar cantando bem para funcionar e tudo mais. Isso pode diminuir muito a qualidade quando dublado. Imaginem, tudo foi feito para rimar na língua original. A música às vezes é adaptada para encaixar perfeitamente com todo aquele contexto, com toda a língua original. Fora que isso, às vezes, demora um longo período para ficar pronto. Meses, às vezes até ano. Existem sim trabalhos de dublagem incríveis e a gente já viu muitas coisas que ficam até melhor às vezes dubladas. Vide Yu Yu Hakusho. Quem já assistiu aí dublado sabe do que eu tô falando. Mas musicais, eu sempre digo que tem que ser visto com o áudio original. É muito singular como um ator faz diferença nisso. E mais uma vez, não estou dizendo que os dubladores também não seriam incríveis atores e tudo mais. Inclusive, eles são atores para estar dublando. Mas sempre dê uma chance para o original antes de dar qualquer veredito quando se trata de assistir um musical. Feito essa ressalva, vocês têm que parar com esta falar de preconceito com musical, beleza? Vamos lá então. Fiquem tranquilos, eu não devo dar nenhum spoiler nesse vídeo, então podem assistir tranquilo caso vocês fiquem curiosos para assistir o filme. A primeira coisa que eu quero trazer aqui em relação a este filme é sobre o visual dele. O design, as cores de figurino, que por sinal não ganhou o Oscar à toa, teve uma direção de arte muito boa. E eu particularmente achei que acertaram muito nos tons utilizados aqui. É um filme muito bem colorido. Acreditem, esse filme poderia ter virado uma aberração de cores, mas ele foi muito bem tratado e isso faz toda a diferença. Vi pessoas no Twitter usando filtros para deixar algumas cenas mais saturadas, bem coloridas e bababá. Gente, não é assim que funciona com as cores. Mesmo sendo um filme de fantasia, usar os tons um pouco mais dessaturados traz um pouco mais de naturalidade para quem está assistindo. Além disso, se tudo fosse vibrante demais, ia acabar destonando da história, que apesar de ter seus momentos divertidos e tudo mais, tem algumas camadas importantíssimas, alguns dramas que acontecem, coisas mais sérias e relevantes estão ali no meio de toda essa fantasia. E esse tom que eles escolheram para usar, uma coisa mais desaturada, inclusive
inclusive mostra que não é só um filme para adolescentes, como eu vi alguns influenciadores falando por aí. É um filme que traz muito mais do que apenas um mundo de fantasia, e essas cores desaturadas ajudam a falar sobre isso. Outro ponto visual que é de chamar a atenção no filme é a fotografia. E pasmem, por que esse filme não teve pelo menos uma indicação no Oscar? Eu não entendi isso, gente. Diferente de outros musicais que estavam lá, o Wicked teve uma composição visual e uma luz que deram um show à parte. E essas cenas que eu estou mostrando aqui são só algumas delas. Cenas bem montadas que conversavam com a história que estava sendo contada e mereciam sim, pelo menos uma indicação. Aproveitando o gancho da história, que eu não quero entrar em detalhes aqui para não dar nenhum spoiler, mas para mim, que nunca leu o livro e não sabia nada da história, não viu a peça, foi fenomenal ver o desenrolar de tudo. E mesmo esse filme estando dividido em duas partes, com a segunda chegando em novembro de 2025, eu achei que tudo ficou bem encaixado. O filme fechou em um ponto excelente e que encaixa perfeitamente com uma mudança de arco dos personagens que, imagino eu, vamos ver no próximo filme. Além disso, como eu citei antes, a história tem tantas camadas interessantes. Claro, essa história tem um ponto de vista principal que para mim vem em um momento da nossa atualidade muito bom. A personagem Elphaba, tremendamente interpretada pela Cynthia Erivo, é uma joia rara dos filmes que andam saindo hoje em dia. Um personagem que lida com discriminação sem ser vitimizada, ela enfrenta, ela é corajosa, mas não espera dos outros a solução. Ela vai atrás, ela busca o conhecimento e ela supera os seus desafios. E com isso, ela encoraja outras pessoas a fazer o mesmo. É muito bem feito essa personagem e eu acho que a Cynthia deu um show à parte. Tudo isso faz com que o personagem ali da Cynthia Erivo, a Elphaba, conquiste o seu lugar. E também cria amizades que pareciam improváveis nessa história. Muito legal, muito bem feito. Inclusive, para mim, um dos pontos importantíssimos dessa história é também uma cena muito marcante que uma personagem vai ali espelhar, vamos dizer assim, os movimentos da outra, de forma a mostrar que ela está percebendo os sentimentos dela ali. Uma está percebendo os sentimentos da outra, sabe? Sério, se você não viu esse filme ainda, assista. E quando esse momento chegar, você vai ver o quão incrível e tocante é essa cena. E se você já viu, comenta aqui embaixo se você sabe do que eu tô falando. E me diz se você também não acha que uma das cenas mais tocantes desse filme é essa. Aproveita e deixa o seu like, que isso me ajuda bastante, e se inscreve pra gente alcançar nossa primeira meta aqui no canal e trazer mais gente pra falar de assuntos como esses. Eu não devo falar só de filmes aqui, eu também quero falar sobre alguns jogos, algumas histórias, eu quero falar sobre tudo ligado à arte visual em algum momento, então se inscreve aí para você acompanhar. Bom, Wicked vem adaptado da peça da Broadway e também de um livro de 1995, que é o livro Wicked, a história não contada das bruxas de Oz. Confesso, fiquei muito curioso para ler esse livro depois de ter visto o filme. Acredito que esse filme já ter vindo de uma história de um livro, que bem amarrado e uma história já bem feita ali, né, ajuda a amarrar essa história toda muito bem. Nada disso valeria se não tivesse sido muito bem dirigido pelo diretor Jon Chu. Eu também não posso deixar de falar das atuações desse filme, principalmente da sinergia da Cynthia Erivo e da Ariana Grande. As duas cantando e atuando juntas foi um show à parte nesse filme. Quem viu a apresentação delas no Oscar teve um gostinho do que eu estou falando. Chega a dar arrepios lembrar das duas cantando Defying Gravity no filme, e outras várias interpretações musicais delas, como a cena que comentei anteriormente, né, uma espelhando a outra ali, vocês vão pegar isso aí. E gente, o que é o Toss Toss da Glinda? Sério mesmo, aquilo dali pra mim ficou muito bem, a Ariana arrebentou ali. Toss, toss. Eu nunca fui de acompanhar a carreira da Ariana, mas eu tenho que admitir que ela como atriz nesse filme surpreendeu de uma maneira que eu nunca imaginaria. Foi, sim, realmente fenomenal, eu gostei bastante da atuação dela nesse filme. Ela parece que foi feita para esse personagem, gente, não tem como assim. Aliás, não só como atriz, como cantora, que ela se mostrou tremenda nesse filme. Eu conheço ela na maioria só de músicas pop e coisas assim que eu não acompanhava muito, não era meu estilo de música na época, eu diria. Mas no filme ela dá um show em cada música, entre cenas dramáticas e alívios cômicos que ficam tão naturais que você nem percebe que foi vítima deles. Realmente muito bom. Até me deu uma curiosidade de como seria fazer um retrato da Ariana Grande. Ter aquele momento ali que você conversa com a pessoa e faz o retrato em si. Fiquei curioso. Na verdade, um dia eu quero trazer aqui para vocês, falar um pouco sobre essa coisa de retrato também, que é uma área que eu acho muito bacana da arte.
E o que é a Cynthia Erivo cantando, né, gente? Essa mulher é uma força da natureza e eu duvido você não sentir um arrepio no final desse filme. A primeira vez que eu vi ela cantando foi no Oscar de 2020 com a música Stand Up, que concorria pelo filme Harriet, se eu não me engano. Mas, meus amigos, Defying Gravity, cantada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, é indescritível. Só ouvindo para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. E digo, sem ressalvas, se Cynthia tivesse ganhado o Oscar de melhor atriz aqui, era tão merecido quanto a Demi Moore quanto a Fernanda Torres. Uma pena o Oscar ter cada vez mais controvérsias malucas que fazem parecer com que os prêmios não fazem mais sentido nenhum. Mas enfim, Cynthia como Elphaba é um dos pontos fortes desse filme, incrível. E ainda bem que escolheram ela para esse personagem. E eu devo dizer, eu na verdade gostaria muito de comentar vários e vários detalhes desse filme aqui, cenas específicas e falar muito mais sobre elas. Mas quando eu estava revendo o filme para falar sobre, eu percebi a riqueza desse filme como experiência e decidi fazer um vídeo sem spoilers. Mas o que eu gostaria mesmo era de fazer um vídeo detalhado em algum momento dessa história, falando sobre escolhas visuais, por que isso faz diferença e tudo mais. E eu acho que seria muito legal fazer um vídeo assim. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo com mais detalhes, contando spoilers e cenas específicas e explicando o porquê delas. E para completar, eu vou enfatizar que, se você não viu o filme só porque ficou sabendo que é um musical, larga dessa bobeira e dá uma chance. Eu realmente acho que esse filme é um bom exemplo de musical que estoura a bolha, sabe? Aquele filme que faz pessoas que não têm esse costume de ver musicais e acaba gostando. O Wicked tem tudo o que é necessário na medida certa quando se trata de uma história. Personagens interessantes, drama, aventura e uma pitada de romance. Todas respeitando suas camadas do jeito que tem que ser. Mas tudo isso que eu tô falando aqui é só a minha opinião. E se vocês quiserem falar mais sobre isso, eu lhes convido a deixar seus comentários aqui embaixo. Podem falar o que vocês não concordam, o que vocês concordam, o que vocês quiserem acrescentar. Se vocês querem que a gente fale mais desse filme ou até de outros de uma maneira um pouco mais específica. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu tô aos poucos trazendo aqui. E nos vemos no próximo filme. Falou, valeu, fui!